Saudações, aventureiros! Jogar RPG de mesa, apesar de muito divertido, pode ser desafiador para jogadores e para mestres. Se concentrar por horas a fio em algo que essencialmente só existe na sua cabeça pode ser demandante e exaustivo. E isso só se agrava quando se junta às especificidades de uma neurodivergência. Neste vídeo, iremos explorar dicas para jogadores que servem para qualquer pessoa, mas com foco em neurodivergências. Principalmente em como amenizar as interações disruptivas entre a mente e o jogo. Ah, e tem vinheta nova, dá uma olhadinha. O vídeo da vinheta foi feito por mim e a música e a sonoplastia foram feitas pelo meu amigo Soares. Vocês podem encontrar ele nas redes sociais como Som de Soares, eu vou deixar aqui um cardzinho falando. Nesses quase 20 anos jogando RPG, eu interagi e joguei com vários jogadores com diferentes perfis e níveis de comprometimento. Alguns têm muita facilidade para entender as regras, abstrair conceito e interpretar vividamente seus personagens. Outros, por uma razão ou outra, têm um pouco mais de dificuldade nisso. RPGs podem ir muito além do entretenimento. Às vezes são uma válvula de escape e uma maneira preciosa de se expressar. E eu acredito que seja isso que atrai muitas pessoas neurodivergentes, eu incluso, para o hobby. Neurodivergência é um termo guarda-chuva que comporta um amplo espectro com as maneiras do qual o cérebro humano se diferencia um do outro, como se comportam, funcionam e processam a informação. Diferentes neurodivergências vão entrar em conflito com o RPG de diferentes maneiras. Curva de aprendizado diferentes, ansiedade social, condições cognitivas, impulsividade, enfim, dezenas de outras questões que podem interagir. Apesar disso, pessoas neurodivergentes são tão capazes quanto pessoas neurotípicas quando se trata do RPG de mesa. Muitas vezes, precisando de um pouco mais de preparação ou algum outro tipo de salvaguarda. É mais fácil falar do que fazer. Mas nós não temos que sentir vergonha de como os nossos cérebros funcionam. Não tem nada de errado nisso. Diversidade neurológica é uma parte vital de uma sociedade com saúde. E ninguém devia precisar fingir que é neurotípico para ser aceito numa sociedade. Principalmente no contexto de um jogo colaborativo. Hoje, a Rede RPG separou 10 dicas valiosas para jogadores com foco em neurodivergência e como amenizar suas consequências dentro do jogo. Mas antes, um pequeno disclaimer. Esse vídeo é baseado na experiência pessoal minha e dos meus jogadores. Eu não sou um especialista no assunto, esse vídeo é só um recorte de opinião, que pode ou não ser útil para você. A gente está dando dicas que funcionam pra gente. Elas podem não funcionar dependendo das especificidades da sua condição e de como ela se relaciona com o jogo. Com isso fora do caminho, vamos começar. Abrimos nossas dicas com a que talvez seja a mais transformadora de todas. Tome notas. Sério, tome notas sobre tudo que você considerar minimamente importante. Não é necessário fazer uma transcrição 1 para 1 datilografada de tudo que aconteceu na sessão de jogo, calma. Mas ao conhecer um NPC novo, anote seu nome, alguma característica física, o local onde você o encontrou e qualquer informação relevante que esse NPC te passou. Ao chegar ao novo local, descreva as características mais chamativas do local. Ao adentrar numa cidade, anote os pontos de interesse, o ferreiro, a loja de conveniência, a taverna, a estalagem, essas coisas. Neurodivergências podem tornar com frequência uma tarefa árdua lembrar de detalhes de roteiro, personagens e lugares que apareceram há várias sessões atrás. Até porque, ao depender da frequência da mesa, essas sessões de jogo podem se traduzir em meses da vida real. Anotar esse tipo de informação ajuda que você se sinta conectado ao jogo e que você se lembre das coisas, o que reduz a necessidade de ficar recapitulando o subplot do seu aliado que você já esqueceu, mesmo tendo sido falado há 3 e há 6 sessões alguma coisa importante sobre. Afinal, você não vai precisar ficar perguntando pra ninguém nada se você tem tudo anotado. Aliás, talvez eles comecem a te perguntar as coisas que não lembrem. Brincadeiras à parte, é muito importante que várias pessoas tomem notas. Dessa maneira, quando o grupo for falar sobre algum NPC que apareceu há muito tempo atrás, vocês vão ter como encontrar informações novas a partir do pareamento das percepções de cada jogador. É muito importante que vocês troquem essas informações nesse momento-chave para que vocês possam reter cada vez mais informações. Eu, pessoalmente, quando estou jogando, eu faço notas simples sobre NPCs e lugares que a gente chegue pela primeira vez ou conheça pela primeira vez. E aí, se aquele NPC se tornar recorrente ou aquele lugar virar um hub de alguma maneira, aí sim eu começo a tomar notas mais longas e mais específicas sobre aquele NPC ou lugar. A segunda dica é ancore a sua imaginação. Use pistas visuais. Mesmo com as notas apropriadas, ainda assim pode ser difícil lembrar da aparência de todos os NPCs
da geografia, dos lugares e cidades e das múltiplas reviravoltas de roteiro que possivelmente o seu jogo tem. Peça ao narrador e ajuda aos outros jogadores para que vocês angariem juntos imagens que sirvam de referência visual para as coisas que aparecem com mais frequência. Em minhas campanhas de mundo próprio, eu costumo referenciar a capital Oristel como uma espécie de Ba Sing Se de Avatar, pelo menos no conceito geral. É uma cidade bem murada, com várias camadas de muros, um muro exterior, um muro entre os bairros, etc. O NPC, Corvo de Tormund, é um homem duro e rígido. E além disso, ele nunca tira sua máscara. Por conta disso, os meus jogadores deram um apelido para ele, em referência ao personagem da série homônima Mandaloriano, da Disney Plus. Passaram a chamar o Corvo de Tormund como Pedro Pascal. Ter uma aba dedicada no Discord, um documento no Google Docs com imagens de referência e notas dos jogadores, adiciona uma camada de coesão à fantasia geral do cenário, direcionando a mente de todos os jogadores para uma fantasia conjunta. O site Hero Forge permite você criar miniaturas personalizadas e tem um repertório muito grande de assets que você pode combinar de várias maneiras, criando sua fantasia única para o seu personagem. Além disso, sites como DeviantArt ou Pinterest têm um acervo de recursos de imaginação quase infinito para você explorar e tentar achar a imagem que melhor represente o seu NPC, ou faça várias imagens juntas como uma espécie de mood board do personagem. Ainda no sentido de ancorar a sua imaginação, combates com múltiplos inimigos, armadilhas complexas e grandes desafios de perícia podem ser extremamente taxativos se jogados em teatro da mente. Esse estilo de jogo consiste em cada jogador imaginar a cena a partir das descrições dos narradores e uns dos outros. Com ênfase em comunicação falada, monólogo interno e imaginação, e especialmente quando se lida com múltiplas referências simultaneamente, a tarefa pode causar uma sobrecarga em pessoas neurodivergentes, em alguns casos a fazendo-se desligar completamente da cena ou só prejudicando o entendimento geral do que está acontecendo. Nesse caso, converse com seu narrador. Ele pode não estar disposto a fazer vários mapas personalizados que demoram horas para ficarem prontos, mas com certeza ele vai estar disposto a criar algum tipo de pista visual simples para que você consiga se orientar melhor nos combates e desafios. Ferramentas como o Token Stamp te permitem fazer em segundos um token personalizado a partir de qualquer imagem que você possua. Outros sites como o Donjon possuem geradores de mundo e geradores de masmorra automáticos, que você só coloca alguns inputs e aí rapidamente, em alguns minutos, você tem um mapa personalizado, simples, mas extremamente útil. A quarta dica é: ajude o narrador. Às vezes é fácil você perder referência do trabalho árduo que é narrar uma mesa de RPG, mas é importante se lembrar que o jogador só tem que se preocupar com uma coisa, o próprio personagem. Enquanto isso, o narrador acaba acumulando múltiplas funções, sendo responsável por todas as outras criaturas que existem no mundo, mas também efeitos climáticos, ambientação, miniaturas, mapas, sonoplastia, música de fundo, iniciativa, efeitos contínuos, auras, anotar danos, satisfação geral dos jogadores, lanches, tomar notas e lembrar de pequenas interações entre cada personagem, fora recapitular todo o começo de sessão que aconteceu na última. Com essa pequena lista fica evidente a necessidade de todas as mesas de ajudarem o narrador, mas isso acaba simplificando quando os jogadores são neurodivergentes, porque em momentos que o narrador está tentando equilibrar múltiplas funções, muita coisa pode ser esquecida ou ficar engasgado, o que pode diminuir a imersão e acabar desconectando os jogadores do momento do jogo. Mas o mestre não devia ser responsável por fazer tudo. Um jogador fica responsável por tomar notas compreensivas sobre as coisas da sessão, e talvez recapitular na próxima. Um outro pode anotar a iniciativa, ou calcular o dano que cada inimigo tomou. Um outro se preocupando com a música, trocando as faixas pré-selecionadas pelo narrador. Esses são alguns exemplos só de condutas que podem desatolar o mestre e aumentar o engajamento dos jogadores. Mas é importante levar em consideração as limitações de cada jogador. Não faz sentido botar alguém com descalculia para fazer as contas de dano de todos os personagens. Também não vai fazer sentido o jogador que tem que tomar notas ter algum problema de cognição que atrapalhe, ou dislexia, ou qualquer outra questão que dificulte ele manter aquela concentração nas notas. Enfim, atribua funções conforme fazem sentido. Às vezes a função de alguém pode ser só trazer os lanchinhos e tá tudo bem. Não é também uma competição de quem ajuda mais o narrador. Outra dica que pode ajudar tanto os jogadores quanto o narrador é pedir por rolagens. Muitos narradores, como eu mesmo, gostamos tanto do roleplay que às vezes é fácil você só ir deixando o jogador se expressar e não pedir por nenhuma rolagem relevante, a não ser que seja realmente necessário. Mas nem todos os jogadores estão aptos a esse tipo de interpretação.
É importante entender as nossas limitações e saber, meu personagem ia saber mais disso do que eu, ou saberia fazer melhor isso do que eu sei fazer. Não tem problema. Às vezes o importante é você não quebrar a sua imersão. E muitas vezes isso significa não interpretar aquele blefar que você tem dificuldade de se expressar na vida real. Bons narradores nunca vão te forçar a fazer um roleplay no qual você não se sinta confortável. E estarão mais do que satisfeitos em resolver a situação com uma rolagem ou duas, ajudando a conduzir a cena da maneira mais apropriada para todos. Mas não exagere, se apoiar demais nas rolagens também pode ser um problema. O contato humano é uma das experiências inerentes ao RPG que tem mais importância. E mesmo que você esteja engasgado em algum roleplay, às vezes vale a pena tentar dar o seu melhor, mesmo que não saia exatamente como planejado, e pedir para o mestre também ser bonzinho e não condenar o seu personagem porque você usou um termo errado aqui ou ali. Parte pivotal do jogo de interpretação de papéis é interpretar. E se abster de fazer as interpretações pode só agravar alguns dos problemas com quais os neurodivergentes já batalham na hora do RPG. Sobrecarregar o narrador, desconexão com a cena, diminuição do engajamento, todas essas coisas podem acontecer se você só se abster de interpretar. Nossa sexta dica é sobre segurança, e ela é segmentada em duas partes. A primeira é alinhar as expectativas, e a segunda é sobre o uso de ferramentas de segurança. Alinhar as expectativas pode ser feita com uma simples conversa ou duas, mas eu fortemente recomendo que vocês façam uma sessão zero. Numa sessão zero, o narrador pode falar sobre as suas expectativas de horário, de roteiro, de história de personagem, e os jogadores também vão ter o espaço para se expressar e falar o que eles esperam dessa mesa de jogo. Questões que podem ser abordadas no roteiro e as questões que não podem ser abordadas no roteiro, segundo as sensibilidades de cada jogador, devem ser faladas e ninguém deve julgar o que o outro considera fora dos limites. Cada um sabe onde começa o próprio gatilho. Uma mesa que comece sem as expectativas alinhadas tende a azedar bem rápido, trespassando gatilhos e gerando conflitos que sangram para o mundo real, criando algum tipo de clima ruim entre os jogadores. Mesmo após uma sessão zero, novos conflitos dentro do jogo podem ocasionar novas necessidades de conversa. Se algum assunto bater meio mal, peça uma pausa. Converse com o narrador ou com os outros jogadores e estabeleça o que te incomodou naquela cena e como vocês podem prosseguir. Então, assim que tiver a oportunidade, faça uma sessão ReZero. É muito importante para realinhar as expectativas, vocês manterem esse diálogo. Não é só porque vocês deixaram tudo conversado na primeira sessão que as coisas não vão mudar e que novas coisas podem surgir ao longo do caminho. Assuntos que você às vezes nem achou que eram sensíveis para você até ver dentro do jogo. Já ferramentas de segurança são uma invenção relativamente recente no mundo do RPG. E muitos jogadores da velha guarda podem torcer o nariz e falar que isso é frescura da nova geração. Mas, na minha opinião, se o seu narrador pensa assim e não está disposto a fazer concessões em prol da segurança emocional dos jogadores, talvez seja a hora de achar um novo narrador. Das múltiplas ferramentas de segurança que existem por aí, as que eu mais me afeiçoei nos últimos anos são a ficha de gatilho e a carta X. A ficha de gatilho é um pedaço de papel ou um documento virtual que é entregue a cada jogador. Nele tem uma série de temáticas, fobias e questões emocionalmente densas. Nela os jogadores podem marcar o nível de interação que estão confortáveis com cada temática e através dessa sobreposição entre as fichas, o narrador pode criar uma experiência imersiva para todos sem acidentalmente trespassar os limites dos jogadores. Já a carta X, criada por John Stavropoulos, eu talvez tenha assassinado o seu nome, amigo, desculpa, mas vai estar aqui na tela. É uma ferramenta opcional que permite aos jogadores e ao narrador, a qualquer momento, removerem conteúdo sensível do jogo. Como o RPG é um jogo de interpretação e improviso, é muito comum que às vezes as coisas só apareçam na hora do jogo sem nenhum tipo de pensamento prévio. E muitas vezes essas coisas podem soar desconfortáveis para alguns jogadores. Diante de um rumo imprevisível para uma cena, a carta X pode criar um alívio, um respiro para todos os jogadores e iniciar uma conversa sobre o que está incomodando, se isso for do desejo dos jogadores incomodados. O uso da carta X não está necessariamente atrelado a uma explicação do porquê ela foi usada, embora isso possa ajudar os jogadores a entenderem melhor como não reproduzir aquilo novamente. Uma vez que um jogador vá até a carta X que está numa parte da mesa em que todos tenham acesso, ele pode simplesmente tocá-la ou levantá-la para o alto, e aí a cena retrocede e deve se desenrolar de uma nova maneira. A carta X e a ficha de gatilho são duas ferramentas de segurança poderosas, mas eu recomendo que cada um pesquise e descubra quais funcionam para a sua mesa. Mais provavelmente que não,
Neurodivergências vão influenciar na maneira que o jogador se relaciona com a mesa de jogo. Então, a nossa 7ª dica é uma das mais importantes. Exerça empatia. Neurodivergências são únicas e as maneiras como elas funcionam diferem entre, inclusive, dois indivíduos com a mesma psicopatologia. Cada pessoa, em geral, já vai enfrentar os próprios desafios no RPG. Com os neurodivergentes não é diferente. E os neurodivergentes podem ser mais ou menos afetados pelo seu diagnóstico. Pessoas com borderline muitas vezes tomam atitudes impulsivas, colocando o próprio personagem ou dos outros jogadores em situações de risco. Ou talvez eles possam escalar conflitos internos, e de repente alguma coisa que era um problema entre os personagens começa a virar um problema entre os jogadores. O border, mais do que pessoas neurotípicas, tendem a tomar as situações que acontecem no jogo para o lado mais pessoal. Pessoas com TDAH podem ter dificuldade de regular a sua atenção, se tornando em horas totalmente desconectado dos eventos do jogo e em outras horas hiperfixado. Ambas situações que em longos intervalos acabam atrapalhando o andamento da mesa por uma razão ou por outra. Pessoas com ansiedade podem ter dificuldade na hora de se expressar, falando de mais ou de menos, ou então às vezes atropelando a fala dos outros jogadores porque precisa expor suas múltiplas ideias. Mas é importante notar que, apesar dessas situações, os jogadores estão fazendo o seu melhor e tudo isso foge do controle deles. Estudos mostram que a amígdala e o hipocampo podem ser até 16% menor em pessoas borderline. Pessoas TDAH têm menor nível de neurônios e hormônios destinados ao foco. E pessoas com ansiedade também têm diferenças de neuroendócrinas, de neurotransmissores e neuroanatômicas, em comparação a pessoas neurotípicas. E porque essas condições são invisíveis, mas muito reais, é necessário que todos exerçam empatia. Mantenha um diálogo ativo com os demais membros do grupo e com o narrador sobre as limitações que você ou outro jogador pode ter. E não julguem, não façam piada, evitem revirar os olhos, ridicularizar ou qualquer coisa do gênero, porque esses problemas são muito reais e essas pessoas sofrem com eles todos os dias. E claro, mantenham o narrador informado sobre os cuidados que ele tem que ter com cada jogador também. As últimas dicas são voltadas especificamente para pessoas com borderline, ansiedade e TDAH. Mas vale lembrar que cada indivíduo é único e a maneira como o seu diagnóstico se manifesta em você é única também. Cada um deve descobrir o que funciona para si. Eu escolhi essas 3 condições para falar por último, não por uma ordem de importância qualquer, mas por familiaridade. É com elas que eu e os meus jogadores mais lidamos nos nossos jogos. Então, nossa 8ª dica para pessoas que, assim como eu, são diagnosticadas com transtorno de personalidade limítrofe ou borderline. Borderlines podem sofrer com mudanças de humor repentinas, e isso muitas vezes causa sangramento do conteúdo do jogo para a esfera pessoal. Durante uma briga, o border pode ficar nervoso e apreensivo, aumentar o tom de voz e, em casos extremos, até ultrapassar a barreira física. E essas crises podem ser difíceis de identificar para pessoas que não façam tratamento ou que foram diagnosticadas muito recentemente. Por isso, é tarefa de todos os jogadores ficarem atentos a esse momento de descontrole do border e interromper o jogo até que a pessoa possa se acalmar. Durante a pausa, é altamente recomendado a reafirmação da natureza imaginativa e impessoal do conflito que gerou a crise, bem como uma conversa sincera com o jogador para como a situação do jogo pode ser resolvida sem que cause outro tipo de descontrole. Por exemplo, uma vez um jogador meu, quando eu estava mestrando, simplesmente quitou da mesa no meio do jogo, logo antes de eu entrar na boss fight. Ele simplesmente decidiu que eu não queria mais jogar, e ao invés dele esperar a sessão acabar, ele só falou: "Tô saindo do jogo, é isso, valeu, falou". E aquilo me deixou numa baita de uma crise. Eu fiquei muito desconcertado, muito nervoso, e eu não estava preparado para lidar com um jogador a menos no combate. Então eu tive que pedir um tempo, tive que pedir para o pessoal esperar e jogar de novo na próxima semana, porque eu precisava me reorganizar. E é importante que a gente saiba os nossos limites e peça esse tempo toda vez que ele for necessário. Metajogo é visto como algo ruim na maioria dos casos, mas se pode ajudar a desarmar uma situação dentro do jogo que está sangrando para fora dele, é uma estratégia boa. Pode ser interessante conversar com ele e estabelecer se o curso de ação tomado no momento de impulsividade foi intencional, algo que ele acredita que o personagem faria, ou se foi mais um caso de sangramento e do border sendo impulsivo por natureza. Entretanto, é muito importante que o jogador borderline tenha a sua autonomia com seu personagem respeitada a todo momento. Se ele decidir que uma ação é o que o personagem faria, deixe-o fazer. Inclusive, ao questionar o border sobre o curso de ação dele, evite qualquer tipo de zombaria, deboche ou comentário passivo-agressivo. Isso não vai ajudar em nada.
A nossa penúltima dica é direcionada a pessoas com TDAH. Eu não tenho TDAH, por isso eu pedi a dois dos meus jogadores, meu irmão Marcelo e meu amigo de infância Daniel Soares, para que falassem um pouco sobre o TDAH e como ele se manifesta dentro do jogo. Meu amigo Daniel me descreveu 2 pontos importantes sobre o TDAH. Eles são: a gente é movido pelas coisas que interessam a gente. Aquilo que a gente tem resistência ou desinteresse é muito difícil de absorver. Muitas vezes a gente precisa se sentir imerso na parada para conseguir fazer, ou é absolutamente frustrante tentar fazer qualquer coisa. E o segundo ponto: muitas vezes eu vejo que qualquer tipo de limitação ou dificuldade vira um grande eu não consigo. Às vezes não é sobre conseguir, mas sobre dar a volta naquilo. Se você conseguir puxar características do que você gosta para as coisas que você tem dificuldade, facilita aprender com elas. O diálogo que ele teve comigo teve foco na imersão e como hackear o seu TDAH para colocar coisas que te interessam até nas cenas que você talvez estivesse desconectado. Já meu irmão listou algumas técnicas e práticas que ajudam a mitigar ou contornar o TDAH, te mantendo ocupado de uma forma que não te impeça de jogar o jogo. Como cada um deu dicas valiosas, mas esse vídeo já está bem grande e muitas das dicas dão overlap com coisas que eu já disse, eu vou fazer uma rodada relâmpago, tá bom? Valendo! Realizar atividades mecânicas, isolar os estímulos externos, jogando online, usar câmera para ver as expressões uns dos outros, tomar notas antes e depois da sessão, fumar erva de Halfling, mas não muita. Crie opiniões sobre tudo, mesmo quando você não está na cena. Escolha suas batalhas e entenda a própria expectativa. Converse com seu narrador, não tenha vergonha de ser TDAH e comunique-se com a mesa. Nossa última dica é para pessoas com ansiedade. Eu mesmo tenho TAG e uma boa quantidade de ansiedade social. Se você tem dificuldade de falar e acaba se embananando na hora de falar coisas importantes, não se sinta sozinho. Em situações de improviso é natural que ocorram momentos assim, e pessoas ansiosas sofrem dobrado com esse problema. Afinal, as suas mentes trabalham mais rápido do que as suas bocas, e aí fica difícil concatenar ideias sucintas. Quando a palavra estiver com o seu personagem, não tenha medo de pedir uma pequena pausa, para que você possa anotar os pontos principais de forma a ancorar sua imaginação conforme você vai falando. São pontos simples, com 2 ou 3 palavras. Então, respire fundo e os fale de forma sucinta. Isso ajuda você a não ficar engasgado ou ficar se repetindo, circulando no argumento enquanto tenta pensar na próxima parte a ser dita. Em momentos que você sente que tem algo a dizer, mas a energia de todos os jogadores está muito alta, peça um momento para que você possa expressar a sua opinião. Todos podem ter o seu turno. E para que ninguém esqueça, é bom que todos anotem o que eles iam falar antes de começarem a dar espaço para o outro. Entretanto, se você estiver falando demais e os outros jogadores não estiverem tendo um tempo, é importante que você faça a mesma coisa. Lembre-se, não importa o quão acolorada seja a discussão no jogo, todos têm o direito de falar e de ser ouvidos. E é importante que os jogadores que têm mais facilidade com roleplay sejam compreensivos com a morosidade dos jogadores que não são tão versados na palavra. Não há vergonha alguma em pedir espaço para se expressar, principalmente se isso não está vindo natural. Com o tempo, esses espaços artificiais vão se tornando cada vez mais integrados no jeito que a mesa funciona. E isso encerra o nosso vídeo. Lembrando, gente, que eu não tenho nenhuma formação na área da saúde e que essas dicas são todas empíricas, que inclusive podem não servir para todo mundo. Mas eu espero que vocês consigam implementar pelo menos algumas delas nas suas sessões de jogo para facilitar a vida dos jogadores neurodivergentes. Existe uma tese escrita por Caleb Valoroso Jones. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas ela se chama Neurodiversidade Dungeons and Dragons, um guia para transformar e enriquecer RPGs de mesa para adultos neurodivergentes, a.k.a. o livro do jogador neurodivergente. Diferente desse vídeo que é um corte de opinião e pesquisa amador, Caleb tem um grande valor acadêmico e as dicas daquele livro podem realmente transformar a sua forma de jogar D&D ou outro RPG de mesa. Eu só acho que o livro, por enquanto, só está disponível em inglês. Não se esqueçam de deixar o like, fazerem a inscrição no canal se ainda não forem, ativarem o sininho para receber as notificações e deixem um comentário, principalmente se você é neurodivergente ou se tem algum jogador neurodivergente na sua mesa, como vocês fazem para circundar as questões da neurodivergência. Quem sabe as dicas de vocês não aparecem num vídeo subsequente. No próximo vídeo, dando seguimento a esse, nós vamos falar de dicas para mestres neurodivergentes para jogadores neurodivergentes, ou seja, o ponto de vista de um mestre que tenha ou não a neurodivergência e como lidar com jogadores neurodivergentes. Grandes aventuras e sucessos decisivos a todos!
Imaginar a cena a partir das descrições do narrador. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai. Sai. Sai, sai, sai. Sai daqui. Desse mundo. Inseto, filha da puta. Talvez eu bote um insertzinho no final. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai